Hoje, você, com os seus próprios olhos, pode comprovar de forma muito evidente que a Terra é plana, porque existem evidências que você pode ver claramente, sem impedimento algum, com seus próprios olhos. E aquilo que você vê com seus próprios olhos não vai te enganar, porque vai te trazer a certeza e a convicção de que a Terra é plana. Você não precisa de provas científicas, você precisa de provas visuais que você consegue ver. E isso é possível de acontecer. É só você olhar que você vai ver. E ao ver essas provas evidentes, você vai ter a certeza e a convicção de que a Terra é plana. Assim, você vai se tornar um terraplanista. Você vai se tornar um defensor da Terra plana. E assim, você terá argumentos, vários argumentos para expressar de forma muito bem clara e simples que a Terra é plana. E não apenas as evidências que você pode ver com seus próprios olhos, mas nos textos que as Escrituras têm escrito, existem muitos textos que mostram claramente que a Terra é plana, porque foi assim que o Todo-Poderoso Deus criou. Ele fez dessa forma. E essa forma é a forma real, não é fictícia, não é ilusão, não é teoria, não é hipótese, não, é a realidade. Então, essa realidade você pode ver com seus próprios olhos. Isso não pode te enganar. Aquilo que você vê é o que você está vendo mesmo, é a realidade. Então não tem como você ser enganado pelos seus próprios olhos. Então, aí nós conseguimos ver claramente o que estamos vendo. E o que estamos vendo nos leva a acreditar que literalmente a Terra é plana, ou seja, ela tem um formato plano. Ela não é uma esfera inclinada, uma bola molhada giratória, como dizem por aí. Não, ela não é dessa forma. Essa forma que diz que a ciência diz aí que a Terra tem é fictício, é ilusão, é mentira, é sofismas, é raciocínios falazes para enganar. Mas Deus não engana ninguém. Não, em tempo algum. Ele não engana nem a você nem a mim, porque Ele nos criou com olhos para conseguirmos ver a realidade pura e simples e genuína. Então, o que nós vemos nos faz entender claramente e profundamente também que a Terra é plana, pessoal. Não tem como se enganar a respeito disso, em tempo algum. Não se deixe envolver e se enredar pelo que a ciência diz. O que a ciência diz é errado, é fictício. Não tem nada a ver com a realidade. A realidade é outra, totalmente diferente. E essa diferença é o que você pode ver claramente, com seus próprios olhos. Então, o que você vê te leva a crer que de fato, de verdade, a Terra é plana. Essa é a verdade pura e simples. Então, hoje eu queria falar sobre esse assunto. E eu tenho que ler aqui textos das Escrituras, porque esses textos revelam claramente que a Terra tem o formato plano e circular. Ela é um círculo plano. A Terra é um círculo plano. Não é esférico. Ela tem um formato circular e plano. Ela é um círculo. Um círculo, quando você olha para um círculo,
ele tem o formato plano. Quando você desenha um círculo com um compasso numa folha de papel, você vai ver que aquele círculo ali, ele é plano na superfície do papel. É assim, ou melhor, foi assim que Deus criou a Terra, como um círculo plano, nivelado. Essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui alguns versículos que mostram claramente que a Terra é plana. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que vai falar sobre a formação da Terra. Então, está escrito assim, ó. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas hoje que deliberadamente, ou seja, de propósito, de forma intencional, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água. Então, a terra surgiu da água, não foi de uma grande explosão como a ciência diz por aí. A terra surgiu da água, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus criou a terra plana e circular, como podemos ver hoje claramente, sem impedimento algum. Então essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Então está escrito assim, ó. Preste atenção na leitura. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, o firmamento, que é os céus, acima dele tem águas. E abaixo dele tem águas também. Porque houve uma separação entre águas e águas. Está escrito aqui, ó. E fez... E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então, ele fez essa separação entre águas e águas. E no meio dessas águas que ele dividiu, ele colocou o firmamento. O firmamento é o céu. Então, existe um firmamento que separou águas de cima das águas de baixo. Então, no meio das águas que estão acima e das águas que estão embaixo, existe o firmamento. Esse firmamento é os céus. Então, essa é a realidade que colabora com o texto que eu li na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que eu acabei de ler. Então, é isso que nós devemos entender. Nós podemos ver isso claramente. Nós podemos ver as águas de baixo, que foram separadas das águas que estão sobre o firmamento, que nós não conseguimos ver, porque está a muitos quilômetros de distância. É impossível com os nossos próprios olhos vermos isso. Mas o texto aqui é bem claro. Essa é a afirmação. Essa é a prova. Foi assim que Deus criou. Está estabelecido assim. A criação é estabelecida assim. E nada pode mudar isso. Nada pode refutar isso. Em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto. Que está no livro de Jó.
eu achar aqui rapidinho. Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, versículo 14. Esse texto aqui vai falar sobre essa questão. Olha só o texto que diz aqui, ó. Jó capítulo 38, versículo 14. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Então, é assim que a terra foi criada. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Então a terra foi modelada dessa forma. Quando antigamente os reis eles tinham que mandar uma mensagem para alguém, eles escreviam a mensagem e dobravam aquele papel e colocavam um pouco de barro ou de cera, né? Algum tempo depois. E ele pegava o sinete e o sinete dele colocava sobre aquele barro ali para modelar, para lacrar a mensagem com o selo do rei. Então, quando aquela pessoa, a pessoa para quem foi enviada a mensagem, recebia aquele papel ali com aquele selo, ele logo identificava de qual era o rei que enviou a mensagem. Então era assim que era modelado aquela inscrição naquela carta. Então foi assim também que se modelou a terra. A terra se modela como o barro debaixo do sinete, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Então, foi assim. A terra foi modelada dessa forma. Se você olhar aquele selo, você vai ver que ele tem um formato plano e circular. Porque o sinete, quando ele é pressionado ali naquele barro, ele se modela dessa forma. E é assim que é. Então, essa é a prova. O que a Escritura diz aqui é muito bem claro. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Então, essa é a realidade, pessoal. Essa é a realidade que podemos ver com os nossos próprios olhos. Agora eu vou ler aqui no livro dos Salmos. Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5. Deixa eu achar aqui rapidinho. A terra em que nós habitamos, ela não se move. A terra que foi modelada como barro no sinete, no selo, ela não se move. Ela não faz nem movimento, em tempo algum. Ela está totalmente parada. A nossa percepção, ou seja, aquilo que nós podemos perceber, nos leva a entender isso. Porque eu já estou vivendo neste mundo há 45 anos já. E até hoje eu não percebi essa movimentação de rotação que eles dizem por aí. Não percebi isso em tempo algum. Por que não dá para percebermos isso? Porque essa movimentação não existe. E esse texto que eu vou ler aqui agora expressa essa realidade de que esse movimento não existe. Então, está escrito aqui, ó, Salmos 104, versículo 5. E ele diz aqui, ó: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Então a terra não vai se movimentar em tempo nenhum. Por quê?
Ele lançou os fundamentos da terra. Ele lançou as colunas, os alicerces da terra. Isso não deixa a terra vacilar em tempo algum, não deixa a terra se mover. Ela está parada, imóvel, segura e firme, e nunca vai ser abalada. Essa é a grande realidade que podemos ver, que podemos perceber com os nossos sentidos, principalmente o da visão, o sensorial. Você não consegue perceber essa movimentação, porque ela na realidade não existe. Porque o texto aqui é muito bem claro, ó. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Então, mais uma prova aqui que você pode perceber, que vai te levar a perceber que a terra é plana e está parada e não se movimenta em tempo algum. Então, vou ler mais um texto aqui para provar isso ainda com mais evidência. Salmos 93, versículo 1. Salmos 93, versículo 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Então, ele firmou o mundo que não vacila, que não se move, que não se movimenta, que está totalmente parado para sempre. Nós habitamos nesse lugar que não se movimenta, não vacila, não se move em tempo algum. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Então, o mundo que não vacila, nós podemos ver claramente, sem impedimento algum. Nós podemos sentir isso, que ele não se movimenta em tempo algum. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Amós, capítulo 9. Deixa eu achar aqui rapidinho. Amós, capítulo 9, versículo 6. Então, pessoal, no mundo que Deus criou, que não vacila, Ele formou ou fundou nessa terra a sua abóboda, que é o domo, o firmamento. Então esse texto vai falar sobre isso, ó. Está escrito assim: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. Então, ele fundou uma abóboda na terra, ou seja, ele fundou um domo na terra. Esse domo existe, é real. Então, nós estamos debaixo desse domo. Esse domo cobre toda a superfície da terra, de uma extremidade a outra, de forma circular, é assim que a base dele é circular, porque ele circunda toda a superfície da terra, que é plana, que é um círculo. Então, esse domo existe. Ele tem vários quilômetros de espessura, é algo indestrutível. Não se pode quebrar, não se pode destruir em tempo algum. Ele vai permanecer até o momento certo. Então, essa é a verdade expressada aqui. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. Na terra onde nós vivemos existe uma abóboda, ou seja, um domo, um teto convexo para o mundo, para a nossa habitação. Então, essa abóboda é o limite de nossa habitação, tanto em sentido horizontal como em sentido vertical. Nós estamos debaixo dessa abóboda. Nós vivemos nesse mundo.
que é plano e circular, coberto por um domo. É nesse lugar que Deus nos dá vida, respiração e tudo mais. Agora eu vou ler aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deixa eu achar aqui rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Olha só o que está escrito aqui, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste bem atenção nessa expressão. Sobre toda a face da terra. A face, ou seja, a sua face e a minha face, quando eu olho para uma pessoa, eu consigo ver de uma vez só a face dela. Eu consigo ver o que constitui a face dela, que eu estou olhando diretamente. Eu consigo ver o cabelo dela, as orelhas, né, a testa, as sobrancelhas, os olhos com os cílios, né, o nariz, né, a boca, o queixo, as bochechas. Tudo isso constitui a face de uma pessoa. Eu consigo ver isso de uma vez só. Eu não preciso ficar virando o rosto para lá e para cá para conseguir ver a face de uma pessoa. Eu olho e vejo a face dela completa, com todos os elementos. Então, existe a face da terra também, como está escrito aqui, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então, quando alguém consegue subir a uma determinada altura, quando ele está num avião ou numa aeronave, ele consegue ver toda a face da terra. Porque a terra tem uma só face. E dá para se ver a face da terra de uma vez só. É claro que a pessoa vai ter que voar por toda a extensão dessa face da terra até conseguir ver ela toda. Né? Mas é uma face que se consegue ver de uma vez só. Porque ela é uma face plana. A face da terra é plana. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, os limites da habitação humana está contido na face da terra, que é plana e circular, coberta por um domo, como eu li aqui. Então, isso nós podemos perceber claramente. São provas irrefutáveis de que a Terra é plana. E agora eu vou ler aqui o último texto, o texto aqui que está também no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Então está escrito assim, ó. Assim como a terra ela tem uma face, ela também tem uma superfície. Então está escrito assim, ó. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, quando você olha para... Não, melhor. A palavra superfície, ela significa que a superfície é a extensão do solo, que é a parte externa da terra. Então, a superfície é a extensão do solo, que é a parte externa da terra. Essa é a superfície. Então, quando ele diz aqui, ó, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então,
toda a superfície do solo, que faz parte desse ambiente plano e circular, é plano também. É claro que existem algumas montanhas aqui, ali, tal, enfim. Mas as montanhas elas estão sobre a superfície dessa área plana, que é a Terra. Então, essa neblina regava essa neblina regava toda a superfície do solo. Isso é o que acontecia. E acontece até hoje também. Então, essa é mais uma prova de que a Terra é plana, porque a superfície dela é plana. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, onde está escrito: E ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Então, Deus é o que está assentado sobre o círculo da terra. A terra é um círculo plano, é um círculo plano. Ele fez assim. O círculo é algo que você consegue desenhar ele, como eu já expliquei aqui, com um compasso. Quando você desenha esse círculo numa folha, ele tem a sua superfície plana. Então, quando diz aqui, ó, é ele o que está assentado sobre o círculo da terra, ele está assentado sobre o círculo da terra, ou seja, ele está assentado sobre algo que ele vê que é plano e circular. Essa é a forma real da terra, criada por Deus. É isso que você deve acreditar como verdade absoluta. Verdade objetiva, certa, porque quando ele criou a terra de forma circular, ele fez tudo isso com sabedoria, com entendimento. Ele fez de forma que o equilíbrio fosse perfeito e eficaz para sempre. Então, nós devemos entender isso hoje claramente. Nada pode nos tirar essa percepção, esse entendimento, essa conclusão lógica e precisa de que é assim. Então, eu li aqui tudo a respeito sobre essa questão. Eu poderia ler outros textos, que existem muitos outros, mas eu separei esses que já são suficientes para chegarmos a essa conclusão de que é assim. Então, nós devemos entender isso hoje, aceitar. Não podemos ficar questionando. Não podemos questionar Deus e nem a sua própria criação. É errado de nossa parte fazermos isso. Então, só nos resta entendermos dessa forma, pessoal. A Terra é plana sim. Ela foi feita de forma circular pelo próprio Deus. Não há dúvida disso, mas sim certeza e convicção desse fato, que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. As provas reais e concretas que demonstram claramente que a Terra é plana, nós podemos ver claramente, com os nossos próprios olhos, sem impedimento algum. Não precisamos usar telescópios, lunetas, binóculos ou qualquer outro aparato científico para vermos isso. Com os nossos próprios olhos, podemos ver isso aí. E aquilo que nós vemos tem que nos encher de certeza e convicção de que a Terra é plana sim. Então, essa é a verdade. Verdade revelada. Verdade que podemos ver todos os dias. Então, eu espero que com o que foi falado aqui, agora as pessoas possam entender isso. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus.
Amém.